no mundo. O Trump jogou as pedras para cima e esqueceu de sair de baixo. China retalia aos Estados Unidos e tarifa produtos americanos em 34%. Trump reage e diz que país asiático está em pânico. Vamos ver. O presidente Donald Trump reagiu às retaliações impostas pela China aos Estados Unidos depois que o país asiático foi alvo de tarifas do governo norte-americano. Hoje, Pequim respondeu aplicando 34% de tarifas extras a todos os produtos americanos. Nas redes sociais, Trump afirmou: a China agiu mal, entrou em pânico. A única coisa que eles não podem se dar o luxo de fazer. Os chineses são os maiores responsáveis pelo déficit comercial dos Estados Unidos e setores como o da agricultura temem que uma resposta por parte de Pequim afunde ainda mais as chances de um equilíbrio no comércio. A bordo do Air Force One, Trump sugeriu que estaria pronto para negociar com outros países sobre tarifas, mas condicionou isso a um gesto de flexibilidade dos demais governos. O Trump está dizendo mais ou menos assim, ó, vocês ajoelhem aí no milho para a gente poder abrir negociação. Professor Vila. É incrível, eu estava dando uma diagonal aí na imprensa internacional e todo mundo assustado, inclusive no campo econômico, publicações relativamente conservadoras no campo econômico, como a The Economist, nós já até falamos sobre isso ontem, mas não só. Então, a repercussão e a terrível desorganização econômica, né, do comércio internacional e o cenário de incerteza. Hoje a palavra de ordem dominante é incerteza. E você imagina, Amadeu, o que significa isso para os investimentos. Como num país você vai fazer um investimento quando você não sabe se amanhã, porque o Trump é assim, pode ser amanhã que ele resolva cortar a tarifa daquele país ou duplicar, vem da cabeça dele. Então, é um cenário de absoluta incerteza. E lembrando também que você tem uma cadeia de produção que envolve diversos... por exemplo, o caso do iPhone, o iPhone passa pela... Parte dele é produzido em Taiwan, parte na China, parte nos Estados Unidos. Como é que fica isso? Você começa a taxar, vai encarecer, por exemplo, o produto dos Estados Unidos e aquele produto vendido mundialmente. Então, veja como é uma questão complexa e os efeitos que isso deve ocorrer e já está ocorrendo na economia internacional, os reflexos políticos e a tensão que nós estamos vivendo, né? O empresário vai montar uma indústria, ele imagina um horizonte de 30 anos, porque tem a implantação, a busca da matéria-prima, dos funcionários, do mercado, dos juros, e, assim, o investimento inicial, a maturação e os lucros. Não é do dia para o outro. E o Trump despejou incerteza, Ari. Totalmente. O FMI já disse que essas medidas dessa guerra comercial imposta por ele vão ser deletérias muito mais para os próprios Estados Unidos da América, para o próprio país que ele alega defender, né, no dia da libertação, que na verdade parece o dia da derrocada, não apenas da gestão dele, mas do país. Agora, para vocês verem como, ontem o professor falou uma coisa interessante aqui. O professor disse, olha, às vezes o presidente é fraco, mas ele se cerca de grandes assessores, pessoal técnico muito capacitado, muito gabaritado. E às vezes é um presidente forte, mas tem técnicos muito incompetentes. Esses técnicos do Trump, eu estava vendo hoje a tarifação país a país. Amadeu, os países mais tarifados, aqueles que vão pagar mais, são os mais pobres do mundo. Lesoto, na África. Sabe por quê? Porque o Trump e a equipe dele fez assim: deixa eu ver quanto esse país compra da gente e quanto a gente compra deles. Lesoto não compra dos Estados Unidos porque não tem como comprar, porque não tem compra dinheiro. De ninguém. Lesoto não compra da América porque não compra de ninguém. A régua foi essa. Olha que insanidade. O Camboja compra quanto da gente? Um país pobre do Sudeste Asiático. Ah, não, então taxa o Camboja em 90%. Quer dizer, foi assim os países mais pobres. Por que eles compram menos dos Estados Unidos? Porque não tem dinheiro para comprar. Então, eles vendem o que eles podem e ele aplicou uma régua completamente insana. Terraplanismo econômico. Agora me diz uma coisa, e os pinguins?
Tem a explicação? Você que pesquisou. Explicou por que ele taxou os pinguins? São pinguins comunistas. Entendi. Porque os pinguins são comunistas. Fala, Mariano. Então é isso. A gente viu a repercussão mundialmente falando, né, no mundo todo, porque acho que México, acho que 2, 3 países que ele não taxou. É por causa da ALCA. Lá é por causa da ALCA, ele já tem um mercado comum. Já tinha taxado, né, no início do governo. Mas é isso. Eu acho que o mundo precisa dar uma resposta. A China já deu aí a retaliação. O Brasil está preparado. Cautela, mas o Brasil está... O Alckmin disse que vamos com calma. O Alckmin diz assim, né, professor? Tem que ser o jogo de ganha-ganha. O Alckmin fala assim. Win-win, ganha-ganha. Fala, Franci. E o mais impressionante, Amadeu, é que você vê políticos ditos como patriotas que silenciam, não se manifestam sobre essa questão que tende a prejudicar, sim, o Brasil e uma base eleitoral desses patriotas, como é o caso do Tarcísio de Freitas, como é o caso de outros bolsonaristas que tiveram um amplo apoio da classe empresarial, dos industriais e que tendem a perder muito com essa taxação do Trump. E Amadeu... Está só começando tanto que hoje a Nasdaq estava operando já com uma queda de 5%, entrou numa situação de bear market, que é o mercado do urso, que é quando ali o pico que foi atingido em dezembro tem ali uma queda superior a 20%. Então, a Bolsa, a Nasdaq, já está caindo 20% do pico que foi atingido em pontos no mês de dezembro, o que revela uma instabilidade, uma incerteza no mercado econômico. Então, essa fase está só iniciando, Amadeu, e vai respingar em todo mundo. Vem cá, eu não entendi sua crítica. Vem cá, os patriotas aqui não estão defendendo o Brasil, não? Não estão, não? Eu acho que eles acharam a taxa de 10% muito pequena.